tentar extrair o máximo aqui para a gente. Então, como eu falei no início, Jesus ele combateu as seitas de sua época. E a gente sabe que tinham 5 principais, sendo 2 as que Jesus teve mais embate, os fariseus e os saduceus. Existiam também os herodianos, os essênios e os zelotes. Então, Jesus ele teve vários embates com esses líderes, vários. E em Mateus 22 tem uma passagem aqui que é muito interessante. Eu quero iniciar, retornar com esse texto. Mateus 22. Mas vamos ler a partir do versículo 15. Mateus 22, 15. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então o texto começa aqui falando dos fariseus, o primeiro grupo, fariseu. Verso 16. Então mandaram-lhe seus seguidores, ou seja, esses líderes, esses opositores, eles tinham seguidores. Esse é que a gente precisa entender, que todo falso mestre, falso profeta, ele vai ter seguidor, vai ter pessoas que vão segui-lo. E aqui o texto está mostrando isso. Os fariseus se levantaram contra Jesus, para se oporem a Jesus, e ele chama os seus seguidores. Continua lendo comigo, para você entender. Verso 16. Então mandaram-lhe seus seguidores juntamente com alguns herodianos. Era mais uma classe de opositores da época de Jesus. Herodianos que lhe questionavam: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Agora, olha só, ele está falando isso aqui. Alguns seguidores dos fariseus que queriam tentar Jesus. Aí eles chegam para Jesus e falam: Mestre, bem sabemos que és mestre, que não se deixa levar pelas pessoas. Olha só a hipocrisia desses seguidores, desses que seguiam os fariseus, desse grupo que se opunha a Jesus. Olha a falsidade deles. Só que a questão maior aqui é que eles estão falando de Jesus, né? Jesus, ele conhece os corações. Então Jesus, ele não se deixa enganar. Aí é o verso de número 17. Sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar impostos a César ou não? Olha a questão que eles estão colocando aqui, relacionado a dinheiro. Verso 18. Contudo, Jesus, e isso eles estão tentando tentar Jesus. Eles estão tentando tentar Jesus. A pergunta que eles fizeram: é certo pagar impostos a César ou não? Aí olha a resposta de Jesus. Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles, que Jesus, querendo enganar Jesus, achando que iam conseguir enganar Jesus, com uma pergunta capciosa dessa aqui. Aí Jesus, percebendo a má intenção deles, respondeu: por que me tentais, hipócritas? Isso aqui é legal, né, gente? É legal, é muito interessante o texto bíblico. Verso 19: deixa ver a moeda com que pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: de quem é essa figura e esta inscrição? Responderam-lhe: de César. Então lhes afirmou: portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Aí no verso 23, naquele mesmo dia, no mesmo dia, se levantou os saduceus, outra seita, outro grupo religioso da época de Jesus que se opunha à verdade de Jesus, à verdade do reino que Jesus estava pregando. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam na ressurreição. Vamos lá, verso 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pegam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Mestre, Moisés ensinou: se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu. Como não teve filho, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo. Ou seja, ele também, essa mulher não gerou filho também com esse segundo, e esse segundo também morreu. E aí ele vem dizendo aqui que isso aconteceu até chegar ao 7º. Então imagina aí você solteiro, uma mulher dessa aqui. Pô, complicado, né? Primeiro morreu, o segundo morreu, 7 morreu. Caraca, essa mulher devia ser difícil, hein? Devia ser complicado. Eu não sei como que ela fez para matar. Mas eu fiquei pensando, quando eu li isso aqui, eu falei: Jesus, só pode ser de raiva. Porque tem hora que a Fabiana lá em casa mas só pode ser de raiva. Não pode ser uma coisa. 7! Caramba! Não, pergunta aí. Não, mas... Fala mais pra casa, pergunta aí. Tô falando assim, mas ela é uma benção. É uma benção na minha vida. Ai de mim se não fosse Deus ter me abençoado. Aleluia. Deixa eu voltar para o texto aqui. Onde eu parei? No 27. Finalmente, após a morte de todos, a mulher... Olha só, cara, finalmente. Depois de matar 7. Depois de 7 defuntos, ela morreu. Graças a Deus. Que mulher complicada, hein? Finalmente, após matar... olha só. Meu Deus do céu, deixa eu voltar aqui. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Olha a pergunta que eles fizeram, olha o questionamento que eles fizeram para Jesus, tendo em vista que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então estavam tentando Jesus com uma pergunta dessa aqui. Então ele fala: sendo assim, na ressurreição, já que Jesus falava sobre ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Aí no verso 29 vem a resposta de Jesus. E é justamente através dessa resposta aqui que a gente entende muita coisa, irmãos, hoje para o nosso tempo também. Então Jesus lhes escreveu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí Jesus continua falando da questão do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus fala que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Mas aqui, esse ponto aqui do versículo 29, primeiro mostra que Jesus ele teve esses embates. Existiam seitas que se opunham a ele. E ele mostra aqui que o problema era não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Então, como que nesse tempo a gente conhece, a gente se protege de falsos ensinamentos, de falsos mestres, de uma falsa doutrina? Como? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras. E esse é o maior problema, porque nesses vídeos que eu fiquei vendo aí de alguns cultos, na maioria deles, o que menos tinha era a palavra de Deus. O que menos tinha era a ministração da palavra, ensino da palavra. Então, aqui está uma base de que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E, irmãos, eu vou falar, eu não sei com você, né? Eu estava até falando com a Fabiana hoje lá em casa, mas eu estou tentando ler a Bíblia e as músicas que os vizinhos colocam lá, e eles repetem a música o tempo todo. Tem hora que eu me pego cantando a música. Sério, a música fica, é uma perturbação, mas eu estou falando isso por quê? Porque não é fácil a gente dispor tempo para ler a palavra, para conhecer a palavra. Eu consigo sem problema nenhum ficar 2 horas assistindo futebol. Agora em ficar 2 horas lendo a palavra. Meu Deus. Teve lugares que eu vi que era assim, começava louvor e tal, tudo maravilha, louvor. Inclusive até músicas, existem músicas hereges, mas não vai dar para entrar em tudo aqui, é muita coisa. Muita coisa, não dá para entrar, não dá. Mas é tipo assim. Tipo assim, é muito complicado, é muito difícil, porque a palavra, então começava a música e tal, aquele negócio todo, e legal e tudo, quando chegava na hora da ministração da palavra, tinha gente que ia embora, que ela só ia para o culto para aquele momento ali, daquele, né, do reteté, mas na hora da palavra, ia embora. E em alguns lugares a palavra era 5 minutos. Um culto de 2 horas tinha 5, 10 minutos de ministração da palavra. E aí a gente vê que não é tão difícil a gente enxergar algumas coisas. E aí você está num lugar onde não só respeita, mas ministra a palavra, que foi uma das coisas primárias que eu vi quando eu cheguei aqui na videira. Ensino da palavra, um lugar que dá importância ao ensino da palavra, que dá importância à palavra de Deus. Você vem para o culto, no mínimo, você recebe aí 40 minutos de ministração da palavra. E é isso que nos protege, é a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Então Jesus está falando para eles aqui, ó, vocês erram porque não conhecem a palavra. E eu fiquei olhando isso aqui, eu vi diferente, eu tenho uma maluquice na minha cabeça, né? Eu compartilho com a Fabiana lá. Eu fiquei olhando assim, Jesus estava falando assim, vocês são ignorantes, e é por isso que vocês estão caindo nesses modismos aí. É por isso que vocês estão caindo nesses enganos. Então Jesus estava falando para eles, vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Então nem tudo é poder de Deus, nem tudo que a gente vê por aí é poder de Deus realmente. A Cassiana estava conversando comigo aqui, compartilhando algumas coisas, e hoje é uma linha muito tênue, a gente está muito perto de um engano. E a Bíblia mesmo falou aqui, são sutilezas, são situações que até parece verdade, a gente vê, não, eu já fui em lugares que não, ali, não, Deus está, caraca, no céu baixinho. Mas, irmão, não demora muito tempo para você sentir e ver que o Deus que está sendo adorado ali não é Jesus, não é, ele não tem a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento. Isso é muito perigoso, é por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras. É por isso que Jesus falou, também está escrito. Aleluia. É por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda
a palavra. Toda a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus. Nós precisamos ler Bíblia. E como eu falei, irmãos, é complicado. Ainda mais hoje. Porque fica mais na nossa mão. O meu não está aqui não. É o celular. Hoje a gente tem muito atrativo. E eu fiquei pensando e Deus me trouxe na mente um texto que Jesus fala dos últimos tempos, onde ele diz que seria como um tempo de Noé. Aí eu fiquei olhando para esse texto, não, vou ler aqui direitinho para ver o que Jesus está querendo dizer aqui. Seria como um tempo de Noé. Muitos casavam, se davam a casamento. Mas ele vem falando isso, tipo, as pessoas faziam coisas que na verdade não era nem pecado. As pessoas faziam coisas normais, que não eram pecado. E eu fiquei olhando e falei, pô, não, peraí, deixa eu entender isso aqui. E ele estava falando, e eu olhando para essa realidade de hoje, é que as pessoas estavam voltadas para entretenimento. Ele está falando que no retorno de Jesus, os seres humanos, as pessoas iam estar voltados, o seu tempo ia estar muito voltado para os entretenimentos. E às vezes nem coisa errada não, porque jogar bola não é errado, ver um futebol não é errado, sair para comer pizza não é errado, mexer no Facebook não é errado, ter uma rede social não é errado. O problema é quando a gente tem essas coisas e não tem mais tempo para nada. Inclusive, o mais importante, que é se relacionar com Deus através da leitura da palavra. E isso, irmãos, é luta mesmo. E até quando a gente quer, eu falei, vamos lá, bota lá o sonho, Jesus, não sei o que vai jogar na parede, o celular na parede, sei lá, o outro. Aí eu que vou me jogar na parede. Eu quero me jogar na parede. Hoje eu falei, calma, eu falei, Jesus, eu tô com vontade de me jogar na parede. E acaba, toca a primeira vez, aí bota de novo, toca de novo, toca de novo. Então, pai, eu me jogo na parede de raiva. Então, são muitas coisas que tentam roubar o nosso tempo, a nossa atenção, para que a gente tenha um relacionamento com Jesus através da palavra. Mas vamos lá. Esse relógio está errado. Eu não vou isso não. Que isso? Não, gente, que isso? Não é isso tudo não. Peraí, Jesus. Vou dar uma corrida aqui. Vamos lá. Paulo também. Vai parar. Para o tempo, a constelação Como identificar uma heresia? Vou ler algumas coisas aqui para correr. Não é muito difícil identificar uma heresia. Existem alguns aspectos básicos que, observados, mostrarão a moderna estratégia do diabo, que é a conquista das mentes. Ó, a moderna estratégia do diabo: conquistar nossa mente, ocupar nossa mente com coisas que não sejam de Deus. A batalha é encetada no momento em que todo mundo não, peraí. A batalha encetada no momento em todo o mundo é uma batalha mental, onde as falsas ideologias, filosofias e crenças subestimam a palavra de Deus. Primeiro, unilateralidade de apreciação doutrinária. Em muitos casos, a heresia é caracterizada pelo fato de escolher uma doutrina para nela descarregar suas atenções em detrimento das outras. Ó, vou falar sobre isso aqui.
afirma-se, por exemplo, a divindade de Cristo e abandonando-se a sua humanidade ou vice-versa. Ou seja, fala de um lado e não a do outro. Tipo, não, Jesus é divino, mas não era humano. Ou Jesus é humano, mas não era divino. Então tem muitas heresias, muitas seitas que pregam isso. Não, Jesus, mas era um ser humano. Só isso. Engraçado que eu estava lembrando, meu vizinho me ajuda a lembrar, botou uma música lá do Zeca Pagodinho e fala de Jesus, só que o Jesus dele é diferente do nosso. Não tem nada a ver. Então algumas pessoas acreditam em Jesus, mas um Jesus apenas humano. Só. Não Deus. Mas Jesus é Deus. Aleluia. Dá-se ênfase à unidade de Deus e se obscurece a doutrina da Trindade. Ou seja, tem algumas seitas também que até reconhecem Deus como um único Deus, mas não acredita na Trindade. Não acredita na Trindade. É um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. O próprio islamismo, não... Eles acreditam, porque são as 3 religiões as maiores e que acreditam em um só Deus, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Só que eles não acreditam na Trindade. Eu estava lendo umas coisas lá, a Trindade deles não tem a ver com Maria, não tem nada a ver, você já confusão danada. Então, dão ênfase a Deus como único, porém não crê na Trindade. Preocupa-se com o corpo do homem e se esquece da sua alma e do espírito. Então o corpo é importante, mas a alma você deve conhecer algumas aí, não, pode fazer de tudo, não, o negócio é para a igreja, fala com Deus ali, mas o meu corpo, não, eu faço o que eu quiser. Pô, irmãos, o negócio é tão forte que eu vi cada coisa, não dá nem para falar aqui, de tanta coisa, anomalia mesmo. Tinha uma mulher famosa aí que até pregava numa igreja, agora ela tem a igreja dela. E ela tem a esposa dela do lado. E as duas vão para o altar, para o culto, e ela prega, segundo ela, a palavra de Deus. A verdade de Deus. É ela, a esposa do lado e tranquilo. Então, eu vi cada coisa que só Jesus. Vamos lá. Segundo, contradição com os fatos. História e doutrina baseada em fatos que não foram base para tal. Incredulidade para com ensinamentos baseados em fatos reais, bíblicos ou com raízes bíblicas. Infelizmente, bons cristãos têm sido enganados por coisas dessa natureza. Estava falando com a Ciane ainda há pouco. Algumas religiões, o fundador, ele diz que recebeu um anjo se apresentou para ele, e aí falou que toda a história da religião estava errada. Se eu não me engano, o mormonismo fala isso, que toda a história estava errada e que ele estava recebendo ali aquela revelação de toda a verdade. Aí como é que pode, mais de 2000 anos, 2000 anos de história, isso ser desprezado? E acreditar que um anjo veio do nada e falou que está tudo errado aqui, eu vou te mostrar o certo. E ele fundou uma religião e tem um montão de gente seguindo. Complicado, né? Complicado. Incoerência lógica. Nada impede que o bom senso, porque tem coisa que é bom senso mesmo, é só a gente parar e, calma aí, isso não tem lógica. Bom senso sejam usados em matéria da religião. A maioria das heresias não resiste a um confronto lógico com a história. Alguém está falando que a história, a ciência, a Bíblia e com a religião propriamente dita. A Bíblia prevê o surgimento e a evolução das heresias como um sinal no final dos tempos. Alguém falou no início. A Bíblia mesmo já fala que nos finais dos tempos ia se levantar muita anomalia que a gente está vendo aí. E é isso aí mesmo. Coisas terríveis. E muitos estão seguindo. Qual o mal da heresia? As heresias são um mal
que está devorando a igreja de Cristo, destruindo a essência do verdadeiro evangelho. Se ela não for extirpada, agora as circunstâncias serão catastróficas. Então é isso que tem acontecido mesmo. E tem pessoas com sinceridade, não estão entrando com essas coisas, estão sendo enganadas mesmo. Entrando por engano, vivendo e achando que está certo. Pior que tudo, achando que está certo. Não, pô. E a gente é que está errado. E a verdadeira doutrina, a sã doutrina é que está errada. Eles é que estão certos. Então isso é um perigo, é um mal desse tempo. Líderes e mestres influentes estão utilizando o poder da mídia para torcer a palavra de Deus e promover doutrinas que só trazem confusão e instabilidade espiritual. Porque a gente falou um pouco antes. Hoje está fácil. Está fácil. Você bota, abre lá no YouTube, lá tem um montão de gente falando. Um monte de gente falando. E falando um montão de doideira. Um montão de coisa que terrível. Então, e são influentes, né? Eu tenho um que eu nem não acompanho ele, mas eu já ouvi algumas coisas a respeito dele. O cara fala bonitão, hein? O cara tem uma postura, fala legal, se bobear até lá umas 10 assim, se a pessoa tiver muito. O cara fala bem, pô. Mas não tem nada de Deus. Não tem nada de Jesus. Não tem nada de sã doutrina. Não está conduzindo as pessoas para o céu. Não está conduzindo as pessoas a um arrependimento. Não tem nada de evangelho no que ele fala. Mas está aí. E muitas pessoas ouvem e muitas pessoas dizem, não, eu não preciso de ir para a igreja. Eu posso ficar em casa e vou ficar ouvindo fulano. Eu falei, show. O que a gente vai fazer? Mas tem muitas pessoas assim. E aí você vê, quando a gente olha para esse grupo atual hoje dos desigrejados, né? Eu quase fui um, confesso. E aí, tipo assim, você não precisa de ir para a igreja. Você pode servir a Deus em casa. Isso é uma das maiores mentiras do diabo. Uma das maiores mentiras do diabo. Você acredita que tem coisa que só acontece aqui na igreja? Que você só vai receber estando aqui? É verdade. Você pode ir para onde for, pode subir 500 vezes um monte, pode descer, pode dormir lá um ano. Mas tem coisa que só vai se manifestar na tua vida, Deus só vai fazer na tua e na minha vida aqui na igreja. E tem muita gente ainda que está sendo levada por essa mentira do diabo que não precisa de igreja. Na maioria das vezes é porque a gente se decepciona. Na maioria das vezes é que o inimigo ele nos vende a ideia de que nós somos melhores que as outras pessoas. E que todo mundo da igreja não presta, só a gente que presta. Então a gente não quer ir para lá. Não quero ir para a igreja, me relacionar com as pessoas. Irmãos, o que tem de bom na gente é Jesus. É Jesus. E muita gente está sendo enganada achando que não vou lá porque fulano, porque o outro é assim, porque não tem ninguém sincero na igreja, velho. Então tem aonde? Aonde que tem então? Deus. É aqui que o Senhor nos trata. Não, É aqui que o Senhor, ele fala assim, vinde a mim todos vós. Está Deus. cansado, oprimido? Vem. É aqui, irmãos. É aqui que nós somos iguais. Aqui morre. Isso é na verdade que às vezes eu brinco com a Babela e falo. É aqui na igreja que a gente vê que a gente é igual mesmo. Que a gente está na mesma condição. Aleluia. Porque às vezes o defeito que eu tenho, você não tem. Mas o que você tem, eu não tenho. Mas o que nos iguala é que todos nós temos defeito. Tanto eu quanto você. Jesus. E aí a gente vem pra cá. A gente se mistura aqui, tá aí, sendo chato pra caramba, e eu também chato, mas é aqui que Jesus vai trabalhar isso aí, irmão. É aqui que a gente vai se relacionar, a gente vai se daqui a pouco, e Deus vai trabalhando, e Deus vai fazendo. É aqui, ó. Igreja. Tem coisa que Deus vai fazer
É aqui. Aleluia. É aqui. Anda lá, Lamecos, irmãos, é como óleo precioso, que desce da barba de Arão. É como orvalho de Sião. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali é onde? A comunhão. Aleluia. A igreja é um lugar de comunhão. Agora, pode falar o que quiser por aí, pode. Não, igreja é lugar de comunhão, isso aqui mesmo, é isso aí mesmo. Uma vez eu falei, Jesus, eu não quero saber de igreja, não, mas eu te amo. Ele falou, é mentiroso. Eu falei, eu não sou mentiroso, tá mentiroso, pô. Como é que tu me ama e não quer se submeter ao que eu instituí, pô? Fala pra mim. O apóstolo João falou isso aí, estou até saindo. O apóstolo João falou isso também. Você diz que ama a Deus. Aí o seu Deus, irmão, tá pegando para tudo. Essa é a tradução do Silvio, né? Acho que é a tradução do Silvio. Tá pegando para tudo, filho. Então a igreja, é isso, a igreja. É comunhão, tá junto, é isso. Isso eu estou falando só, não é nem uma gota, porque a gente não tem nem noção do que Deus faz quando a gente está aqui, quando a gente está sendo ministrado, quando o louvor está tocando, a gente não tem nem noção no reino espiritual o que está sendo movido, a gente não tem noção, pô. Me perdi, deixa eu voltar para onde eu estava aqui. Vamos lá. Vou falar aqui dos ismos, rapidinho, a gente já está encerrando já. Os ismos do pensamento humano, os pensamentos errôneos. Eu não vou falar o que significa cada um, porque são 27 ismos, é muito ismo, muita coisa. Mas vou falar, mano, animismo, ascetismo, ateísmo, ceticismo, deísmo, dualismo, ecletismo, empirismo, epicurismo, esoterismo, espiritualismo, estoicismo, evolucionismo, gnosticismo, humanismo, liberalismo, materialismo, monismo, panteísmo, pietismo, pluralismo, politeísmo, positivismo, racionalismo, universalismo, unitarismo. É muito ismo, gente. É muito ismo. Agora tem um aqui que eu gostaria de falar algumas coisinhas dele rapidinho. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu encontro. É muito ismo. É muita coisa para tentar nos tirar de Deus. É muita coisa para tentar nos tirar de Deus. Para tirar a nossa atenção. Para roubar a nossa adoração. Para nos roubar o céu. Para nos roubar a salvação. Para tirar o nosso nome do livro da vida. É muita coisa. Triunfalismo. 2 Coríntios 2,17. Eu vou tentar falar rapidinho aqui para a gente encerrar. Não vai dar para falar algumas outras coisas aqui. 2 Coríntios 2,17. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença.
São Paulo está dizendo, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários. O triunfalismo, ele fala sobre isso. O triunfalismo, ele tem um braço que é a teologia da prosperidade. E isso é a nossa realidade. Porque imagina, num país que a gente vive, onde a maioria pobre, e pobre mesmo, aí vem com esse discurso de, não, teologia da prosperidade, não, vamos lá, que Deus tem para te dar, para fazer na tua vida, tu vai conquistar, tu vai estar no carro zero, e fazenda, e iate, e pai. As pessoas vão, irmão, igual mosca vai em cima do... As pessoas vão que vão, pô. E acreditam nisso, estão vivendo uma vida às vezes miserável, estão na pobreza, estão sofrendo por situações que a gente falou no outro culto, foi pregado, onde as autoridades, os patrões estão sonegando o salário. E aí as pessoas vão e acreditam nisso. Não, vamos lá. Teologia da prosperidade, eu quero prosperar. Eu não quero mudar de vida, eu quero prosperar, e às vezes as pessoas até com uma sinceridade, não querem uma vida melhor, querem viver uma vida digna, querem ter o que comer. E é complicado. Então o triunfalismo, ele fala disso, tem esse braço, mas ele fala de tudo vai dar certo, tudo vai, você a cabeça não calda. E a Bíblia fala sobre isso. A cabeça não calda. A gente vai emprestar, mas não vai tomar emprestado. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar luta, não vai passar dificuldade. E o problema é que eles falam só isso. Não, você a cabeça não calda. E eu já vi muitas pessoas falar, não, peraí, não, a Bíblia fala e não tem jeito, não. A Bíblia diz que eu vou comer o melhor dessa terra, então eu não aceito viver desse jeito, não. Eu quero melhor, está invejando o que o ímpio tem lá, e está doido para ter o que o ímpio tem. Realmente, a Bíblia falou, nós vamos comer o melhor dessa terra. Agora a questão é saber o que é o melhor dessa terra. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas antes ele fala, se quiserdes, se ouvirdes. Se quiserdes e se ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas ele só fala que você vai comer o melhor da terra. Vai falar que se você quiser e se você ouvir. Ouvir o quê? Se quiser e se ouvir o quê? E aí é que está o problema. E aí as pessoas vão que vão. E as pessoas estão sendo enganadas. E as pessoas pegam o pouco que tem e ainda colocam no meio desse engano. E muitas das vezes até achando que vai viver uma vida boa realmente e que ainda vai para o céu. E que está agradando a Deus. Complicado, complicado. Mas como eu falei, e eu vou encerrar aqui, depois eu vou ler só uns textos e a gente fecha. Lá em Hebreus, irmãos. Lê Hebreus. Os heróis da fé. Então não tem esse negócio de triunfalismo não, pô, de que não, vai ser tudo mil maravilhas. A gente quer que seja. A gente não quer sofrer realmente. A gente não quer passar por dificuldade. A gente quer uma vida melhor. A gente não quer ter que ficar passando por privações. Mas o nome disso é Evangelho. A nossa fé é em Cristo Jesus. Nós temos uma sã doutrina. Jesus é o da cruz. E tem uma diferença muito grande entre o Jesus da cruz e a cruz de Jesus. Tem uma diferença enorme nisso. E essa é a nossa fé. E essa é a nossa verdade. E na nossa verdade vai ter momentos difíceis, sim. Vai ter dificuldades, sim. Nós vamos renunciar, sim. Você sabe que a nossa fé, a fé cristã, ela não está só relacionada naquilo que nós recebemos, mas está muito mais relacionada àquilo que nós damos.
aquilo que nós renunciamos, aquilo que nós abrimos mão. Mas o mundo que a gente vive não é esse mundo de renúncia, é um mundo de, ó, eu quero mais, não quero renunciar a nada. Eu quero renunciar, eu não quero mudança de vida, eu não quero ter que, não, eu só quero receber. Por isso que Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Renúncia. Então o cristianismo, a nossa fé é uma fé de renúncia. É uma fé onde a gente se submete à vontade de Deus. É uma fé onde a gente abre mão da nossa vontade para fazer a dele. Teve uma vez que, não vou falar isso aqui, eu não estava com vontade de ir para a célula não. Aí falei, pô, Jesus, mas eu vou fazer esse sacrifício. E vou. Irmão, na hora, que às vezes o Espírito Santo faz assim. Na hora ele falou, que? Sacrifício? Tu estava lá bebendo, no meio da sujeira, todo ferrado, com destino certinho, a rota certinha para o inferno. Aí você vem falar para mim que ir para a célula é sacrifício? Aí eu na hora falei, Jesus, pô, doeu. Vou lá, tranquilo, não. Abri mão desse pensamento, não, glória a Deus que eu posso ir lá. Porque, irmão, se não fosse Jesus, eu ia estar onde agora, com a vida que eu vivia? Ia estar onde? Será que eu estaria aqui ainda? Então, nossa fé, irmão, é uma fé de renúncia. E a gente não pode ficar aceitando essas coisas que estão falando por aí, não. Pô. Porque o evangelho, não, o evangelho é triunfalista, não, vai dar tudo certo para você. Não, não. A gente não pode aceitar muita coisa que estão falando aí. Eu não posso estender mais aqui porque meu tempo acabou. Eu quero ler alguns textos com vocês para a gente encerrar. Tito, capítulo... Não, esse ainda não. Tito ainda não. 2 Timóteo, capítulo... Melhor, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. E a gente encerra com esses versículos aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Verso 3. E só o início aqui. São líderes. Paulo ainda fala, são líderes. São líderes. Verso 6. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, esses também que a gente está falando aqui, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia. É isso que nos sustenta para a gente não cair nessas mentiras. Verso 9. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito. Irmão, é para a gente dar crédito nisso. Esse tempo que vamos estudar sobre isso, sobre esse tema, é para a gente dar crédito ao que a gente está ouvindo, porque isso é muito sério. E como a Cassiane estava falando, é uma linha muito fina para a gente cair no engano. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Bom, esse tempo que a gente está vivendo. Esse tempo que a gente está vivendo. Sabe por que tem muito jovem que está preso, está roubando, está fazendo, está pintando?
porque não obedecem, não respeitam os pais. É um tempo que a gente está vivendo. É um tempo difícil. É isso que ele está dizendo aqui. Desrespeitosos aos pais, é um tempo de rebeldia. Ingratos, tempo de ingratidão. Muita gente não consegue ser grato pelo que já recebeu de Deus e está na ganância de querer mais. Não, eu quero mais, enquanto a Bíblia diz que nós, se temos o que comer, o que vestir, nós temos que estar satisfeitos. Enquanto Paulo fala sobre contentamento, mas a gente está aí, preso a esses marketings aí que o tempo todo empurrando a gente para comprar, para gastar, para consumir. Ingratos, ímpios, sem amor. Irmãos, está difícil. Se alguém pisa no teu pé ali, tu tem que pedir desculpa. Porque as pessoas estão sem amor. As pessoas estão matando por causa de R$2. Não dá nem para ouvir as notícias, irmão, fica difícil. Eu às vezes falo com a Fabiana, minha filha, cara, tá complicado. Como as pessoas estão se matando umas às outras. Incapazes de perdoar. Ninguém quer perdoar mais, irmão. Às vezes tem um casamento abençoado, com filhos, frutos que Deus deu, mas aí não se perdoam. E é por isso que o índice de divórcio está lá no alto. Porque não se perdoam. Caluniadores. Eu não vou nem continuar lendo assim, porque senão ia levar muito mais tempo. Que é difícil, vai confiar em quem? Você tem um ar-condicionado para consertar. A pessoa vai lá e mente, irmão. Mente, às vezes é só ligar um fiozinho no outro e a pessoa mente para você, tem que trocar o motor. Carro, tu está com carro, tem alguém de confiança. Difícil, porque hoje as pessoas mentem. Sem amor, sem domínio próprio. Irmão, está cada vez mais difícil da gente ter domínio próprio. Às vezes o celular domina a gente. Sem domínio próprio. E uma coisa que é rapidinha, só para a gente. Está escrito domínio próprio, irmão. Não é domínio próximo. Porque às vezes a gente confunde. Não é domínio próximo, é domínio próprio. Deixa eu continuar lendo, irmão. Cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência, é o tempo da aparência, irmão. Sabe aquela foto bonitona no Face? Viajando, com a esposa do lado, mas às vezes é só aparência. Dentro de casa é um pega para capar. Desculpe, irmão, mas é o tempo que a gente está vivendo. A gente precisa ler a Bíblia para a gente saber o tempo que a gente está vivendo. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-se, portanto, desses também. Verso 10. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia. Olha o que Paulo levanta para Timóteo. Você tem seguido totalmente a minha teologia. Procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. É isso que nós precisamos. Seguir essa doutrina, a verdadeira teologia. Seguir, entendendo, irmãos, que o nosso procedimento, o nosso estilo de vida é outro. Que nós não somos como os outros aí que vivem sem propósito. Não, nós vivemos com propósito. Tua vida tem um propósito. O Senhor te resgatou porque você tem propósito, pô. Existe um propósito na sua vida. Você é jovem, tem um propósito de Deus para você. Fé, paciência, amor, perseverança. Verso 13. Todavia, os perversos e impostores andarão
de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eles enganam os falsos mestres, mas eles também estão sendo enganados. Verso 14. Tu, no entanto, permanece no ensino. Permanece no ensino. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção. Ter convicção da tua fé. Muitos estão apostatando porque não têm convicção da sua fé. Sabe por quê? Sabe qual as pessoas alvo dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres? E a gente leu há pouco tempo sobre o Tiago. São aqueles que estão em cima do muro, que estão oscilantes, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Verso 16. Toda a Escritura, irmãos, ó, de novo aqui, mais uma vez, é toda a Escritura. Paulo está falando que Jesus falou, toda a palavra que sai da boca de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros. Não é só para falar coisa boa, não. É chegar no culto, eu quero ouvir uma boa palavra, que eu preciso ouvir. Não é só para isso não. Às vezes quer vir aqui, sentar e ouvir uma palavra dura assim e falar, glória a Deus, pô. Porque o pai ama o filho e por isso ele repreende, e por isso ele corrige. Para ensinar a maneira certa de viver, é para isso também. Para ensinar, é para sair daqui, pegar o que a gente ouviu aqui e ir lá fora, o nosso estilo de vida ser diferente dos que estão lá no mundo. Verso 17. A fim de que todo homem de Deus e mulher de Deus também tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Aleluia. Eu vou encerrar com o Tito 1. Nosso tempo já acabou. Já tem 10 minutos que ele acabou. Apegue-se firmemente